Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aqui. Bem-vindos, bem-vindas. Aguardar um pouquinho aqui a entrada do pessoal. Tô aqui já vendo a Virgínia, Luciana, Tia Gisela, Campos, Adovaldo, Roberta, Dani. Hoje a nossa conversa é super especial. Ela já está aqui com a gente, professora Gina, tá aí, professor Osvaldo, Caio, Carol, João Paulo, muita gente boa aí já aqui para nos acompanhar. Pessoal, hoje, segunda-feira, dia 27 de abril, temos um encontro muito esperado com a querida professora Gina Vieira. Eu vou colocá-la aqui online conosco já para dividir a tela. Esse encontro, essa live, ela faz parte de uma programação que nós vamos desenvolver ao longo da semana em homenagem, em celebração ao Dia Mundial da Educação, que é amanhã, dia 28 de abril. E junto com essa live, nós teremos amanhã a reunião pública online, virtual, a primeira reunião pública virtual pelo E-Democracia da Câmara Legislativa. Será às 9h30 da manhã, com a participação de vários especialistas, professores, estudantes, famílias, gestores, para debatermos as alternativas nesse momento de crise. E hoje eu convidei a Gina, que é uma querida, é uma baita de uma professora, uma competente especialista, pesquisadora da área de educação. Já vou colocá-la aqui então conosco, para ela dividir a telinha comigo. E aí eu apresento uma das professoras mais premiadas do nosso país, idealizadora do projeto Mulheres Inspiradoras, professora Gina. Boa tarde. Boa tarde. Tudo Prazer bem? enorme estar aqui com você, Leandro. O prazer é meu, é nosso aqui de te ouvir, de te ver também. Muita admiração pelo seu trabalho, pela sua trajetória. E hoje temos aqui já vários colegas, professores nos assistindo, ansiosos por essa conversa, para saber um pouco da sua perspectiva, saber o que você tem pensado, o que você tem feito. Eu vou rapidinho aqui, pessoal, apresentar a agenda para vocês. Ela vai se apresentar também, mas um pouquinho aqui da formação dela, da sua história. A Gina, ela é especialista em educação à distância pela Universidade de Brasília, é professora, especialista em educação à distância, é mestre em linguística, com ênfase em análise do discurso crítico, e atua como professora da educação básica na Secretaria de Educação desde 1991. Para quem já ouviu falar, ela também é idealizadora do projeto Mulheres Inspiradoras, um projeto brilhante, lindíssimo, que surgiu em Ceilândia, lá na escola dela, e depois acabou, através da formação continuada, indo para outras unidades de ensino. Hoje já são aí dezenas de professores e professoras aplicando, né, reproduzindo, de alguma forma, dando continuidade a Mulheres Inspiradoras, que é um projeto feito a partir das biografias femininas que a gente tem na história e também na nossa sociedade, nas nossas comunidades, nos nossos territórios. E aí, queridos e queridas, eu convidei a professora Gina para nós conversarmos sobre educação nesse momento de pandemia, sobre a realidade do sistema público de educação, daquilo que tem sido ofertado, das alternativas possíveis. Gina, você escreveu um artigo brilhante esses dias agora, inclusive eu passei por um montão de pessoas, você falando um pouco sobre o que é a verdadeira educação à distância, falando sobre a oportunidade que essa crise está nos dando, a oportunidade pedagógica, de não ficar vencendo conteúdo, e sim dialogar com as nossas crianças e adolescentes sobre os aspectos científicos, políticos, valorativos que essa crise impõe. E aí, mais uma vez, te agradeço por estar conosco. Quero aqui lançar também de início essa questão para você. Qual que tem sido a sua percepção, qual é o seu olhar pedagógico, o seu olhar educacional sobre essas circunstâncias que a gente está vivendo? Perfeito. Então, eu quero reiterar os meus agradecimentos por estar aqui participando desse momento com você. Leandro sabe que eu sou fã do trabalho dele como parlamentar. A gente precisa destacar os bons políticos, porque senão fica aquela sensação de que não tem ninguém trabalhando, né? Então, para mim é uma honra participar dessa parceria com o Leandro. Agradeço a todos que estão entrando. Eu acho que o Leandro deve concordar comigo. A gente quer fazer esse momento um momento interativo. Então, à medida que a gente for falando, se surgirem dúvidas e questões,
e necessidade de se posicionar. A gente espera que vocês participem, deixamos aqui os comentários abertos para que a gente possa visualizar. E pensando na questão que você trouxe, Leandro, o que eu sinto em relação à pandemia? Inclusive, aquele artigo tem uma história, né? Aquele artigo nasceu da minha angústia. Como você disse, eu sou professora da escola pública há 29 anos. A maior parte do meu tempo eu estive no chão da escola. Dos meus 29 anos, 25 anos foram exclusivamente no chão da escola, em escolas de Ceilândia, onde eu escolhi trabalhar. E quando a pandemia começou e o isolamento foi decretado, e eu acompanho de perto a educação no Brasil, não só em Brasília, mas hoje, em função do projeto, eu tenho interlocução com vários professores de todas as unidades da federação, e é impressionante como as respostas que apareciam eram sempre relacionadas à entrega de conteúdo. Era sobre enviar planilhas de atividades, era sobre usar aplicativos para os alunos continuarem estudando. E aquilo foi me incomodando muito, porque eu falei, gente, mas a gente está no meio de uma guerra, as pessoas estão correndo risco de vida, algumas delas podem perder o emprego, a renda, entrar numa situação de maior vulnerabilidade, e só se fala de entrega de conteúdo. Então, aquele artigo, ele surgiu de uma percepção de que havia uma lacuna nessa discussão sobre qual é o papel social da escola num contexto como esse que a gente está vivendo, né? E aí eu acho que o primeiro ponto que eu senti necessidade de destacar é que o que a gente está fazendo nesse momento como educação e como escola não pode ser chamado de educação à distância. Porque educação à distância é uma modalidade muito específica, que tem uma história que surge da necessidade de oferecer formação formal ou educação formal para pessoas que, por motivos econômicos, sociais, geográficos, não podiam se deslocar para uma escola, para um polo físico, e recebiam esse atendimento. Só que a EAD é pensada para adultos, não é pensada para crianças, para adolescentes. Então, acho que o primeiro ponto interessante a destacar é que eu, professora Gina, sou absolutamente contrária à adoção da EAD para atendimento na educação básica. Primeiro, porque o que a gente está fazendo não é EAD. EAD, como eu disse, tem uma metodologia específica, envolve profissionais como um desenhista instrucionista, um professor conteudista, tutor. Então, acho que a primeira questão que a gente tem que pontuar é que o que a gente está fazendo é atendimento pedagógico, remoto, apoiado pelas novas tecnologias e numa situação emergencial. Uma segunda questão que eu acho importante destacar é que, se a gente for olhar o que preconiza a Constituição e a LDB sobre a garantia de condições de acesso, a gente não pode chancelar qualquer atendimento remoto mediado pelas tecnologias como reposição de dia letivo. Porque por mais que a gente imagine que todo mundo tem acesso à tecnologia no Distrito Federal, por exemplo, isso não é verdade. A gente tem que lembrar que o Distrito Federal é uma região muito marcada por desigualdades. Então, você vai ter um estudante da escola pública com internet de banda larga, com um computador com excelente processador de última geração, mas você terá estudantes que não têm acesso à água potável, saneamento básico e renda mínima. Eu, inclusive, vi uma pesquisa que a Secretaria de Educação fez, sinalizando que 95% dos nossos estudantes têm acesso à internet. Só que essa pesquisa não pode ser só quantitativa, ela tem que ser qualitativa. Então, a gente tem que se perguntar, ok, 95% dos nossos estudantes têm acesso à internet, mas em que condições? É com internet banda larga ou é com internet de dados móveis num celular super limitado que não permite nem que você baixe o YouTube? Eles acessam a internet pela Lan House, porque, gente, uma internet de banda larga não é barata. Uma internet de banda larga, ela pode corresponder, uma de alta velocidade, de qualidade, a 1/3 do salário mínimo. Então, os dois pontos fundamentais que eu percebo é não chamar de AD o que a gente está fazendo agora, porque não é AD, é atendimento pedagógico remoto, apoiado pelas novas tecnologias, numa situação de emergência. E o segundo ponto, nada do que nós fizermos poderá ser chancelado como ano letivo, porque isso vai representar a exclusão de muitos estudantes.
Brilhante, Gina. Eu acho que esse era já um ponto que eu ia trazer, e você contemplou na sua fala inicial, a diferença entre isso que está sendo oferecido por meio da televisão, por meio de plataformas, e educação à distância, que é uma modalidade, tem toda uma perspectiva já fundada, ela tem seus critérios, Isso. suas contrapartidas e requisitos. E aí eu quero aproveitar, inclusive, uma questão aqui que a Luísa trouxe. Muitas pessoas, ao longo da semana passada, vieram conversar comigo sobre isso. Da mesma forma que a educação à distância não é o que está sendo feito agora, esse atendimento domiciliar e esse apoio familiar que as crianças estão recebendo também não pode ser, como você já colocou, chancelado do ponto de vista pedagógico, como o cumprimento de um currículo, e aí não o currículo como um conjunto de conteúdos, mas o currículo como uma trajetória de aprendizagem. E aí tem Isso. muitas pessoas aproveitando essa situação, inclusive, para voltar a defender aquela famosa proposta do homeschooling, né, ou do ensino Nossa. domiciliar. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Inclusive tem um projeto lá na Câmara Legislativa essa semana, e pode ser que entre na pauta, para, de alguma forma, regulamentar o homeschooling no Distrito Federal. A gente teve uma decisão do STF, com base numa interpretação anterior, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Homeschooling. E aí, isso também pode agravar as desigualdades educacionais? Isso é um direito individual? Como é que você enxerga essa questão? Excelente provocação, Leandro. Eu acho que o primeiro grande legado que a pandemia vai deixar para a educação é o entendimento de que educar é um processo muito complexo. E os pais estão sentindo isso, né? Os pais estão percebendo agora com essa demanda de acompanhar os filhos em tarefas escolares em casa, eles estão sentindo que educação não é um processo simples que possa ser feito por qualquer pessoa que não tenha passado por uma preparação. Então, eu acredito que alguém, eu não sei quem é autor da proposta, mas alguém que propõe o homeschooling numa conjuntura como essa que a gente está passando, é o indicador de que essa pessoa não entendeu nada sobre educação. Porque educação não é só transmissão de saberes, como a gente já falou. Educação é um processo que envolve interação, que precisa acontecer no território, porque a gente tem uma relação com o território, a gente tem uma relação com as pessoas, nós somos sujeitos providos de historicidade. Então, por exemplo, quando a Constituição fala de educação, quando a LDB fala de educação, ela fala de uma educação que nos permita construir um sentimento de coletividade, que nos forme para a cidadania. A gente só consegue fazer isso a partir da socialização. A educação que é oferecida em casa, Leandro, muitas vezes, ela não está alinhada com os nossos valores plurais. Ela não está alinhada com os nossos marcos civilizatórios. Então, vou dar um exemplo para você que é bem próximo do que eu ando pesquisando. A violência contra a mulher, por exemplo, é uma prática naturalizada em muitas famílias. Se uma criança não puder acessar espaços sociais onde ela possa pensar sobre a violência doméstica numa outra perspectiva, ela vai crescer achando que é natural o homem bater na mulher, porque muitas vezes é isso que essa criança testemunha em casa. Então, eu acho que a proposta do homeschooling, na verdade, é sinônimo de precarização e sucateamento da educação das crianças em situação de vulnerabilidade social. É uma proposta muito alinhada com a lógica neoliberal, com essa lógica desse capitalismo predatório que se nutre e se alimenta das desigualdades sociais. É uma proposta que vai contra tudo o que a educação anuncia de mais bonito, que é a educação como uma ferramenta de fortalecimento da democracia e a educação como um instrumento para a gente construir esse sentimento de nação, com valores em comum, solidariedade, responsabilidade social, respeito à diversidade. É dentro da escola que isso é possível de construir. Se cada família for ensinar apenas os seus valores, sem permitir que as crianças acessem esses espaços mais amplos, a gente não vai conseguir formar sujeitos plenos. E a gente precisa lembrar também, eu estou sentindo aqui em casa, eu tenho um filho de 9 anos, e o que ele mais sente falta é dos colegas. A escola é um espaço de troca de afeto, é um espaço de formação de vínculos, é um espaço de encontro. Boa parte do que a gente vai viver na nossa vida vai acontecer dentro do espaço escolar. Então, se a gente tira a criança dessa possibilidade de socialização, a gente empobrece absurdamente a história dela. Então, sou absolutamente
contra essa proposta do homeschooling, porque, para mim, quem propõe está indicando que não entende nada sobre educação no Brasil e sobre desigualdade social no nosso país. Perfeito, Gina. Estamos de acordo em relação a isso. Eu tenho realmente muitas ressalvas e muitas críticas a fazer. Entendo também que essa proposta está apoiada em uma leitura de sociedade que é muito restrita, em um entendimento do que significa viver em sociedade e do total descrédito, da total precarização do papel social da escola, que não é a mera transmissão de conteúdos, como você falou, mas também de proporcionar a formação de valores, a pluralidade, a convivência com a diversidade. E aí, aproveitando que a gente está falando dessa palavra, a gente tem visto aí a oferta que a Secretaria de Educação deu, né, apresentou para a rede como um todo, uma proposta que saiu de dentro da estrutura administrativa, da gestão, não foi um processo construído de baixo para cima, por mais que tenha acontecido algum tipo de escuta, mas ela não foi colaborativa, é isso que eu quero dizer, né? Não foi com a comunidade, com as UNIEBs, com as coordenações regionais de ensino. E aí você falou, a gente tem educação infantil, a gente tem ensino fundamental, a gente tem ensino médio, a gente tem educação de jovens e adultos, educação do campo, socioeducação, a gente tem uma diversidade de segmentos dentro do sistema público. Então, queria que você falasse um pouco, né? Qual que seria, na sua visão, o caminho adequado para que nós conseguíssemos atender minimamente, ou nesse momento colocar a escola no seu papel social, a partir dessa diversidade que existe de território, diversidade econômica, diversidade de perfis socioculturais que a gente tem no Distrito Federal, que é em geral no Brasil, né? Perfeito, Leandro. Excelente esse ponto que você traz. Primeiro, eu acho que é importante entender que quem está na gestão central tem uma limitação para dar respostas mais capilarizadas, justamente porque, por exemplo, a gestão central muitas vezes está distante da ponta. Então, eu acho que isso que a Secretaria de Educação está fazendo tem o seu mérito, né? Essa questão de veicular videoaulas pela TV Justiça, é um esforço de oferecer alternativas. São respostas institucionais que a Secretaria precisa dar. Mas o meu entendimento é que para a escola cumprir a sua função social bem, a escola precisa ser protagonista. A gestão central está cumprindo a obrigação dela, mas quem está perto das crianças e dos adolescentes somos nós. Eu costumo dizer, Leandro, que ser professor da escola pública é uma escolha política. É você escolher trabalhar com aqueles em situação de vulnerabilidade social. Pensando nisso, eu considero que a gente tem um espaço privilegiado, porque a gente pode acessar a família das crianças de uma maneira que, às vezes, o Conselho Tutelar, uma unidade básica de saúde, não vai acessar. Então, pensando nisso, o que eu tenho entendido que é mais precioso para esse momento? É a gente oferecer apoio para que os profissionais da educação, professores e professoras que estão lá na ponta, possam cumprir a sua função social de fazer interlocução com essas famílias, não apenas no sentido de efetivar a entrega de conteúdo, não é isso que a gente deve privilegiar nesse momento. A primeira coisa que as escolas devem fazer é oferecer escuta. É saber quais são as demandas e as necessidades dessa família. Recentemente eu recebi um áudio, você deve ter recebido também, de uma mãe que a escola criou 3 grupos de WhatsApp, porque ela tem 3 filhos diferentes, para atender os filhos dela. E começou a mandar uma série de tarefas. E essa mãe manda um áudio dizendo o seguinte, olha, eu quero dizer para vocês que meus filhos não vão fazer essas tarefas, porque eu não estou conseguindo acompanhar, na minha casa eu só tenho um celular. E eu quero dizer mais, eu nunca fui para a escola e eu não morri por isso. Meus filhos só vão para a escola quando as aulas voltarem. O que o áudio dessa mãe anuncia? Quando eu ofereço uma solução sem ouvir o outro lado, sem ouvir quem é atravessado pelo problema, eu corro sério risco de oferecer uma solução que não é adequada. Então, como é que aquela mãe que não passou pela formação, pela educação formal, que não é escolarizada, como é que ela vai ter condições de acompanhar 3 crianças pelo grupo de WhatsApp? Inclusive, eu acredito que essa medida pode tê-lo feito se sentir muito constrangida, muito diminuída, né? Porque ela expôs a fragilidade dela. Só quem conviveu, por exemplo, meu pai, que não sabia ler e escrever, todos os momentos em que isso era invocado, ele se sentia profundamente constrangido. Então, eu acho que nós, como escola, temos uma potência e um espaço privilegiado de interlocução com as famílias que a gente não pode subestimar. O primeiro ponto é a escola
oferecer atendimento personalizado, saber o que cada família está precisando, é o que você disse muito bem. Se eu tiver numa escola que é localizada na região central de Brasília, as demandas serão uma. Se eu estiver falando de uma escola rural, as demandas serão outras. Se eu estiver pensando no sistema socioeducativo, a perspectiva é outra. Então, a gestão central, ela não vai ter como oferecer uma resposta personalizada. Quem pode fazer isso somos nós, professores e professoras, unidades de ensino, que estamos como aparelho do Estado mais próximo dessas famílias. E aí a gente precisa destacar, Leandro, que nós também temos um outro papel que está assinalado no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o papel de sermos educadores, mas também cuidarmos e protegermos as crianças. Então, nesse momento, quando a gente se mantém em interlocução com as crianças e com os adolescentes, perguntando como é que está a sua família, está todo mundo bem, vocês estão precisando de alguma coisa, a gente anuncia para essa família que educar é se importar, que empatia é algo que a gente não aprende com aulas teóricas, empatia é algo que a gente aprende pelas vivências. Isso é educação. Educação não é só entrega de conteúdo, né? E aí, quando eu percebo que uma família está em situação de vulnerabilidade, o meu papel como educador, o meu papel como escola, é acionar as redes de apoio. Então, muitas vezes, a gente vai ter que encaminhar aquela família para ser atendida pelo Centro de Referência e Assistência Social, porque estão passando fome. Às vezes, a escola vai ter que abrir os seus portões para que um pai que não tem um cadastro, não tem um CPF, não consiga acessar a internet, para que ele possa usar o aparelho da escola que está lá à disposição. Esse é o nosso papel, porque a gente quer trabalhar com uma educação que banhe o conhecimento de ética, de empatia e de valores que sejam capazes de transformar o conhecimento numa ferramenta de transformação social. O conhecimento pelo conhecimento, descontextualizado, ele não gera transformação nenhuma. O conhecimento só faz sentido se ele está atravessando as nossas relações e fomentando os valores que estão alinhados com os nossos marcos civilizatórios, né? Sensacional. Gente, para quem chegou depois, estou aqui com a professora Gina Vieira Ponte. Ela é professora da Secretaria de Educação, é especialista em educação à distância, é mestre em linguística. A Gina tem uma trajetória muito bonita. Ela é membro também do Comitê de Educação e Direitos Humanos e embaixadora do primeiro Prêmio Ibero-Americano de Educação e Direitos Humanos, com o projeto Mulheres Inspiradoras, que foi super reconhecido. Está batendo um papo muito enriquecedor aqui conosco sobre a educação nesse momento de crise. Vários comentários aqui, Gina, de pessoas gostando da sua fala. Aqui o Caio e a professora Lodinha acompanhando, elogiando a sua colocação. A Tainá, a Luciana também, a professora Gina, mulher incrível. A Ádila, parabenizando também. A Renata falando sobre a qualidade do que você disse. Aqui a gente tem a Rosângela, né, dizendo: o Brasil não está preparado para isso. Muita pobreza, precisamos dos mestres. Exatamente, a gente precisa dos professores, né, dos especialistas. Eles são os verdadeiros protagonistas dessa nova educação que a gente tanto precisa. Aqui o Juliano concordando, né, que homeschooling é excludente, aliena. A professora Kênia também, essa situação escancara a desigualdade social do nosso país, como nas nossas escolas. Também o professor Oswaldo falando, escola pública é um lugar sagrado. O Lourenço, professora Gina, você é maravilhosa. E aí, Gina, vários comentários carinhosos aqui para você. Deve estar lendo aí também aos poucos, né? Mas quero voltar nesse ponto sobre o protagonismo dos professores. Amanhã, Gina, inclusive, quero te convidar aqui de forma especial. Amanhã a gente vai fazer uma reunião pública pelo E-Democracia. E aí eu convidei alguns professores e também coordenadores, diretores de escolas que já estão desenvolvendo coisas muito bonitas, interessantíssimas, ligados à comunidade, vinculados às famílias, um acompanhamento bem mais próximo dos seus estudantes. A gente tem algumas escolas do Recanto das Emas, de Ceilândia, do Paranoá. E aí eu queria que você falasse agora sobre o papel do professor, exatamente nesse momento. O professor ele tem que ser o protagonista, ele precisa ser o fio condutor dessa construção. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo aí uma dificuldade dos professores, tanto do ponto de vista de letramento tecnológico, uma dificuldade dos professores de trabalharem com essas ferramentas, ao mesmo tempo, a dificuldade dos professores de lidarem com essa pressão social que estão sofrendo, das famílias
E aí eu estou falando tanto dos professores de escolas públicas, até mesmo também de professores de escolas particulares, que eu acho que até sofrem essa pressão por lidarem com essa lógica do cliente, né, com essa lógica da cobrança da educação como uma mercadoria, né, das famílias que Isso. apontam o dedo na cara do professor e falam, não, isso aí não presta, isso eu não vou fazer. Queria que você falasse um pouquinho do professor nesse momento, o que você tem a dizer sobre o seu papel. Uau, excelente. Lembrar a necessidade de protagonismo e autoria. São duas questões essenciais. Quando a gente fala de professores e professoras, a gente deve lembrar que precisa ser garantido a esse professor a possibilidade de protagonismo e de autoria. Inclusive, na minha pesquisa de mestrado, Leandro, eu trabalhei com identidade docente. Então, investiguei como é que a gente pode assegurar mais protagonismo dos profissionais da educação e como é que a gente pode assegurar a autoria. O querido Pedro Demo, né, que é seu professor e orientador, ele tem uma frase que me toca muito, que ele diz assim: os professores não podem ser vítimas das mudanças, eles precisam ser protagonistas. E nesse momento me incomoda muito que muitas das ações que estejam sendo feitas pelo país reduzam os professores a meros executores daquilo que foi pensado dentro de um gabinete. Isso é péssimo, porque a possibilidade do professor levar isso a termo é muito remota. Tem um outro cara chamado Fernando Hernandes, que é um pesquisador espanhol que eu gosto muito, que ele diz assim: ou as inovações são realizadas pelos professores ou elas não vão acontecer. Quem está lá na ponta, nessa interlocução com o estudante, é o professor. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que eu acho que qualquer resposta pedagógica num contexto de pandemia como esse, que despreze aspectos como saúde mental e bem-estar dos profissionais da educação, está fadada a não dar certo. Esse discurso e essa narrativa de que nesse momento o professor tem que adoecer em nome de manter as questões pedagógicas funcionando, isso é um equívoco. Sobretudo porque boa parte do que está sendo proposto que ele faça não vai servir para nada. Eu vou dar um exemplo. Eu sinto que muitos professores estão se descabelando, achando que agora tem que virar youtuber e blogueiro. Isso é uma bobagem sem tamanho. Porque é importante destacar, Leandro, que nessa lógica conteudista e alinhada ao paradigma instrucionista que o professor Pedro Demo fala, realmente eu preciso ficar acreditando que o aluno é uma mera incidência do meu trabalho e eu vou depositar conteúdos, videoaulas e tarefas. O querido Paulo Freire fala sobre isso quando ele fala da educação bancária. Colocar um professor para gravar uma videoaula também anuncia para mim um grande equívoco sobre o que é educação. Primeiro que não é possível aula sem aluno. A aula é algo que se constrói com o aluno e para o aluno. Então, quando eu pego o aluno e o reduzo a espectador de uma videoaula, eu acho que é muito mais produtivo orientar o professor a fazer uma curadoria de uma boa aula para o aluno assistir, do que obrigar esse professor que não domina essas novas tecnologias, que não se sente à vontade com essa ferramenta, a fazer isso. Por exemplo, se tem uma aula. Outro dia eu queria fazer uma pesquisa com meu filho e encontrei aulas incríveis sobre diferentes temas, só que aulas produzidas com recursos audiovisuais que eu não conseguiria colocar. Uma legenda, um desenho, uma animação, um fundo musical, que vai tornar essa videoaula muito mais interessante. No lugar de eu oprimir o professor para obrigá-lo a gravar uma videoaula que vai ter pouco sentido no processo pedagógico, que tal se eu orientar esse professor a desenvolver propostas alinhadas à pedagogia de projetos, né? Eu queria citar aqui uma frase do Moacir, aliás, do Miguel Arroio, que eu gosto muito e que fala muito nesse momento, que diz que esse foco na entrega de conteúdos, essa perspectiva tem uma relação muito próxima com a lógica neoliberal. Ele diz assim, olha, esse foco exagerado no conteúdo é uma forma perversa de dizer para os professores: tire o seu foco dos seus alunos, de suas experiências tão precarizadas de viver. Esqueça de educá-los e de ser educador. Seja apenas um eficiente transmissor de competências para eficientes resultados e avaliações. Não se importe com quem chega à sala de aula com seu injusto sobreviver, mas apenas com os resultados das avaliações.
Então, nesse momento, o que de mais bonito e mais efetivo a gente pode fazer é apoiar os professores e as professoras para que eles, nesse processo de interlocução com os estudantes, consigam oferecer escuta, acolhimento e acompanhamento pedagógico que garanta que esses vínculos que os estudantes têm com a escola se mantenham e que sejam vínculos prazerosos. E aí eu queria trazer como sugestão de leitura, eu tenho pesquisado muito nesse momento da pandemia e achei um artigo de uma pesquisadora da Universidade de Stanford chamada, eu não sei se eu estou fazendo a pronúncia correta, mas é Denise Pauper, da Universidade de Stanford. E ela falando sobre essa aprendizagem na pandemia, ela fala uma coisa muito legal, ela diz assim, ó, minha esperança é de que possamos usar esse tempo para deixar as crianças empolgadas em aprender coisas que não podem fazer enquanto estão na escola, em vez de fazê-las preencher planilha após planilha de tarefa. Então, Leandro, imagina que se nesse momento, no lugar de mandar um monte de tarefa de oração subordinada para os meus alunos do 9º ano, eu, como professora de língua portuguesa, os incentivo a escrever um diário íntimo da pandemia. A cada dia ele vai sentar meia hora, 1 hora e escrever sobre como ele se sente em relação a esse momento, quais são as dificuldades que a família está enfrentando. Esse estudante vai exercitar a escrita, vai exercitar a autoria, vai ter ali na escrita um espaço terapêutico. Imagina que se no lugar de eu mandar um monte de planilha de exercício para uma criança que está sendo alfabetizada, eu peço para ela fazer um inventário dos insetos que tem no quintal da casa dela, para ela escrever os nomes desses insetos do jeito que ela dá conta de escrever. É a hora da gente perguntar para as crianças sobre o que você quer pesquisar, sobre o que você quer estudar. Seja lá o que for que ela queira estudar, porque o importante é que ela estude alguma coisa que proporcione prazer para ela. É importante que nesse momento a gente converse sobre o que está acontecendo. Eu vejo que algumas pessoas acham que é possível colocar os alunos numa realidade paralela ou dentro de uma bolha, ignorando o que está acontecendo ao nosso redor. E é fundamental, por exemplo, se eu tivesse agora, nesse momento, com adolescentes, eu ia dizer para eles, gente, vamos produzir o nosso telejornal? Vamos trazer notícias da nossa comunidade, vamos orientar a nossa comunidade, vamos mapear na nossa comunidade quem está precisando de ajuda, vamos criar uma rede de apoio entre nós, vamos fazer um blog contando essa nossa experiência. Então, existem muitas possibilidades de aprendizagem significativas que transcendem essa lógica de entrega de conteúdo e que garantam o bem-estar e a saúde mental do professor para que ele não entre nesse frenesi, nessa histeria de entrega de conteúdo que vai servir para cansar o professor, para exaurir o professor e fazer a criança que está lá na ponta receber essas tarefas criar antipatia pela escola. Demais. Incrível isso, Gina. Olhar para a nossa casa, né? Olhar para a nossa família, para o nosso quintal, para a árvore que está aqui na frente da janela e ver nisso uma possibilidade de aprender. Às vezes a gente fica tão imerso nessa técnico-burocracia pedagógica, dominado pela estrutura também, por tanta coisa inútil, vamos ser bem objetivos aqui, né? E a gente esquece que o aprender, ele é tão simples, afinal é a nossa essência, a nossa diferença para o resto de todas as espécies é que a gente aprende, né? E a gente aprende de formas muito diferentes. Incrível isso, assim, eu achei muito bonito, muito interessante isso que você falou. É exatamente um pouco do que a gente está vendo nessas experiências dos professores da rede pública. E aí eu tenho defendido isso desde muito tempo, a partir do seu exemplo, de tantos outros, que é aquilo que a gente tem de melhor está na escola pública. Está acontecendo dentro das escolas públicas, pelos professores das escolas públicas. Só que é preciso olhar para essas práticas, é preciso reconhecê-las, valorizá-las, dar um pouco mais de luz, dar um pouco mais de claridade para tudo isso que está sendo feito, para que outras pessoas se inspirem também, para que elas se motivem. Né? Eu acho que tem muito professor que está nesse momento aí cansado, está abatido. Por outro lado, tem outros que estão extremamente motivados. Tem vários comentários aqui, vou dar uma lidinha nos últimos que chegaram. O Adovaldo falando aqui, interessante demais, importante a pontuação sobre homeschooling. A Larissa perguntando, né, professora Gina, como você imagina a escola pós-pandemia? Guarda essa aí, Gina, que aí você fala logo em seguida. A Fernanda, ela também dizendo aqui, Gina, sempre fantástica e tão necessária, obrigada por essa oportunidade. A Mariana Raposa,
O acolhimento emocional é essencial nesse momento para os alunos. A escola é o maior referencial deles. A Rosângela disse, acho que tudo é importante, escrever, criar, ler, fazer, o ensino e como andar de bicicleta. Se não praticar, se esquece. É um pouco isso Isso. que você falou. Vamos para essa pergunta da Larissa, que eu achei bem provocativa, né? O que você imagina aí que vai ser o desdobramento de todo esse processo que a gente está vivendo no caso da educação? Então, eu acho que o pós-pandemia vai depender do que a gente está fazendo na pandemia. Eu acho que o ponto de partida é a admissão de que nós não temos certeza de nada. O primeiro sentimento que tomou a todos nós quando a gente se viu envolto com esse vírus, né, tão letal, tão destrutivo, foi o sentimento de perplexidade. Eu fiquei perplexa, eu demorei vários dias para me situar, eu cheguei a adoecer dentro de casa, né, no isolamento, eu fiquei muito mal, até a ficha cair, tomar fôlego e falar, gente, vamos para o fronte, vamos para a luta, vamos dar a nossa contribuição como educadores. Eu acho que a escola que a gente vai encontrar depois da pandemia precisa ser uma escola onde a gente esteja inteiro. Dependendo do que a gente fizer com os nossos professores, a gente vai ter professores quebrados psiquicamente. A gente precisa, Leandro, trazer o recorte de gênero e de raça e lembrar que no Brasil, que é um país profundamente desigual, racista e machista, muitos lares são mantidos por mulheres negras que sustentam a casa sozinhas e que criam seus filhos sozinhas. Imagina o peso que é a escola mandar um monte de tarefa para essa mãe e nesse momento está tendo que sair para trabalhar, colocando sua vida em risco, tendo que cuidar de tudo sozinha. Por outro lado, a gente tem que lembrar que a nossa categoria é 80% formada de mulheres, que historicamente são as pessoas que ficam sobrecarregadas com tarefa doméstica, com cuidado com os filhos. Se essa mulher tem uma sogra e uma mãe idosa, é ela que assume esses cuidados. Então, dependendo do que a gente fizer agora, a gente vai ter professores que vão voltar adoecidos para o trabalho. A gente vai ter estudantes que vão voltar para a escola com vínculos muito ruins, cansados das tarefas descontextualizadas, sem intencionalidade pedagógica que foram enviadas. Então é importante a gente prestar atenção no que a gente está fazendo agora para entender o que vai ser necessário fazer depois. Na escola pós-pandemia, eu acho que a gente pode, como professor, como diz o Giroux, né, como intelectual transformador, pensar em alguns legados. O primeiro grande legado que a pandemia vai deixar para a educação é o profundo entendimento da importância dos professores no processo educacional. As pessoas foram obrigadas a vivenciar o homeschool e elas estão percebendo como não faz sentido privar as crianças de uma aprendizagem dentro de um processo interacional mais amplo. Esse é o primeiro grande legado. Segundo grande legado é a gente perceber que o Brasil tem uma dívida histórica com os mais pobres. Hoje, inclusão digital é uma questão de inclusão social. A gente está falando de professores que não se sentem incluídos digitalmente, mas eu tenho que registrar aqui que isso é resultado de um processo histórico. Eu estou na rede há quase 30 anos, essa rede existe há 60, eu passei por vários governos, não estou falando do governo atual, eu entrei na Secretaria de Educação, o governador era Joaquim Roriz, passei por essa galera toda, Roriz, com vários mandatos, Cristóvão Arruda, Hollenberg, eu nunca percebi de nenhum governador e nenhum secretário uma ação efetiva, legítima, genuína de inclusão digital de professores. Então, isso não pode ser colocado só na conta do professor, né? É claro que o professor se esforça, ele vai atrás, mas a gente tem que pensar numa dimensão maior de política pública de inclusão digital para os professores e para os estudantes. Acredito que a pandemia vai deixar esses dois aprendizados. Precisamos valorizar os nossos profissionais da educação, porque eles são imprescindíveis no processo educacional, e precisamos fortalecer a escola pública, trazendo processos genuínos, legítimos, consistentes de inclusão digital dos professores e dos estudantes. Excelente, Gina. Concordo com você. Tem muitas pessoas chegando agora, pessoal. Para quem não a conhece aqui, essa brilhante professora, educadora especialista, pesquisadora, estamos com a Gina Vieira, professora da Secretaria de Educação, especialista em educação à distância, mestre em linguística. A Gina tem um trabalho muito
bonito, um trabalho de já um bom tempo na Secretaria de Educação, é a idealizadora do programa, do projeto Mulheres Inspiradoras, que hoje já está em várias escolas do DF, e a gente está aqui conversando sobre educação nesse tempo de pandemia. Alguns comentários importantes aqui, Gina. O Ildinei dizendo assim, né? Eu acho que é uma angústia de muitos professores. Encontramos um problema aí. Acho muito bacana e gostaria de sempre utilizar desta metodologia. Mas como convencer a direção para, de certa forma, abandonarmos o continuismo? Acho que é esse conflito, muitas vezes, entre a tentativa de ousar, a tentativa de ser inovador, de fazer uma educação realmente que faça sentido para o estudante e esbarrar na estrutura, no conservadorismo pedagógico. Aí eu acho que a gente pode também falar sobre isso um pouquinho. Temos aqui a Rosângela querendo saber um pouquinho da Gina, eu acabei de falar sobre a formação dela. A Lidiane dizendo, sou psicóloga e tenho uma filha de 3 anos, todos os dias faço brincadeiras com ela, ora com fim pedagógico, ora só por brincar. Tem vários pais tentando também, né? Eu acho que as famílias estão tendo um grande desafio nesse momento, de diálogo com seus filhos, um desafio e uma oportunidade, né? De dialogar, de construir com eles relações não só de aprendizagem, mas também de muito afeto. É isso, várias pessoas parabenizando a Gina aqui. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, Gina? Acho que você já passou por essa situação. Eu enfrentei isso também nas escolas que eu trabalhei. O Ildinei está trazendo esse conflito, muitas vezes, de quem tenta promover algo diferente com aquele grupo, às vezes aquele coordenador, gestor, ou até mesmo colega de trabalho que não aceita, né, que é conservador no sentido pedagógico. Genial, Ildinei. A gente tem que agradecer o pessoal que está ajudando a gente a construir esse momento, né, Leandro? Gente, é nisso que eu acredito. Não tem aula sem aluno, não tem live sem a participação de vocês, né? Porque senão a gente fica falando um monte de coisa que não faz sentido. Então, obrigada, Ildinei, por essa provocação maravilhosa. Você trouxe o cerne da questão. Essa questão é essencial. A pandemia colocou em destaque, escancarou qual é o nosso paradigma educacional. O nosso paradigma educacional, como eu já mencionei aqui, é profundamente instrucionista e bancário. O que o Paulo Freire chama de educação bancária, o professor Pedro Demo chama de instrucionismo, mas a gente está falando da mesma coisa, de uma educação que ignora a autoria, o protagonismo, a identidade, a historicidade do sujeito e o coloca como mero objeto no processo educacional. E a sua preocupação procede porque, quando eu falo que isso é um paradigma, eu estou dizendo que há uma hegemonia desse modelo educacional. As pessoas não conseguem pensar numa outra perspectiva educacional que não esteja atrelada a essa lógica empobrecida e aligerada da educação como um processo em que eu faço depósitos no aluno, por isso chama educação bancária, eu deposito o conteúdo no aluno e o aluno deposita o conteúdo numa prova. E aí a gente precisa lembrar que para a gente romper com isso, a gente tem que ter coragem. Eu vou compartilhar com vocês uma história muito breve da minha biografia de professora. Em 2003, ou seja, há 17 anos atrás, eu já era professora há 10 anos e fui trabalhar com os anos finais. E eu tomei um susto quando eu percebi que os alunos não davam bola para nada que eu propunha. Por mais que eu me desdobrasse como professora, fazia as coisas mais incríveis, nada daquilo os motivava. Aquilo mexeu tão profundamente comigo que eu adoeci. Eu tive uma depressão muito grave, quase morri. E aquele foi um marco na minha formação profissional, porque me obrigou a olhar para a minha prática pedagógica com mais atenção. E o que eu percebi? A minha prática pedagógica estava atrelada a esse modelo instrucionista, em que eu ficava lá 50 minutos falando na cabeça dos meninos e esperando que eles aprendessem. Gente, esse modelo educacional ele precisa ser superado, porque como a gente já aprendeu, para interpretar como os meninos aprendem, a gente chegou à conclusão que eles não aprendem com a gente falando na cabeça deles. Eles aprendem participando, interagindo, debatendo, construindo, interagindo com seus pares, interagindo com o conteúdo, interagindo com o território. É assim que eles aprendem. Então, o que eu fiz? Eu percebi que eu tinha que mudar como professora. E ao longo desses 17 anos, eu fui buscando metodologias onde eu saísse do centro do processo pedagógico e colocasse o aluno como protagonista a partir de uma participação ativa, dinâmica, onde ele fosse valorizado como sujeito no processo.
Quando eu propus essas atividades, eu lembro que nas escolas onde eu trabalhava, o pessoal passava pela minha sala de aula e via os alunos organizados em grupo, debatendo, né, aquele bate-papo, aquela efervescência na sala de aula. Quem passava falava assim, olha lá, a sala da Gina é uma bagunça. Tá todo mundo debatendo, todo mundo conversando, e aquilo é aprendizagem significativa. O paradigma que a gente tem é de um professor falando e 40 alunos silenciados, quase batendo continência para o professor. A gente precisa se despedir desse modelo. Sobretudo quando a gente está falando de nativos digitais, que tem uma aprendizagem não linear, que é uma aprendizagem completamente diferente. Eu queria aproveitar, Leandro, e sugerir para o pessoal a leitura desse livro do professor Pedro Demo, que fez parte do meu processo de ressignificação da minha prática pedagógica. Ele fala coisas incríveis aqui, mas eu vou ler um trechinho do livro dele que é muito precioso, que ele diz assim, ó, o estudante precisa marcar-se pela aprendizagem ativa. Essa ideia é fundamental porque ela sozinha já demandaria uma mudança radical. Se o foco está na aprendizagem adequada do aluno, cai a aula. Então, essa lógica do professor dando aula num palavrório infinito, gente, isso não funciona para essa geração de nativos digitais. E aí, Denei, o que, que a gente tem que fazer? A gente não vai esperar o sistema entender isso. A gente vai fazer as nossas pequenas revoluções. Então, quando eu me ressignifiquei como professora, e pensei em metodologias onde os alunos eram protagonistas, eu tive uma resposta gigantesca, eles se envolveram, eles participaram, eles fizeram muito mais do que eu pedi, eles foram além, porque eles se sentiram parte do processo. Teve um aluno meu que disse assim, professora, nas suas aulas eu me sinto um professor, porque eu posso falar, eu posso participar, eu posso opinar, você escuta o que a gente tem para dizer, né? Então eu concordo com você, Idenei, a gente tem uma estrutura educacional fossilizada, antiquada, conservadora, ela não vai mudar da noite para o dia, a gente vai fazendo as pequenas revoluções e vai inspirando mudanças, né? O Leandro falou aqui sobre boas práticas e ele é responsável por uma iniciativa maravilhosa, né, Leandro, de premiar boas práticas nas escolas públicas do Distrito Federal. Vou deixar aqui uma sugestão para depois da pandemia a gente mapear boas práticas de escolas que nesse momento tiveram a sensibilidade de cumprir a sua função social e a sua função pedagógica numa perspectiva humanitária. Eu acho que um outro legado que a gente pode trazer da pandemia é colocar em destaque escolas e profissionais da educação que nesse momento estão se dedicando e dando o seu melhor também. Excelente, Dina. A gente está com essa intenção, inclusive essa aproximação agora desses professores que nós conseguimos identificar primariamente, tem já esse propósito, né? Porque é importante que a sociedade saiba. Porque existe também uma tendência que criminaliza demais a escola pública, que coloca a escola pública numa condição subalterna, rebaixada. Na verdade, não é só a escola, essa concepção de que tudo que é público é inferior. E a gente está no movimento contrário de mostrar exatamente que o que há de mais qualificado está no público. Que o que há de mais qualificado está na escola pública, está dentro do SUS, está dentro das práticas de assistência social do SUAS e por aí vai. Então a gente precisa valorizar essas pessoas e com certeza nós vamos fazer uma celebração depois de toda essa crise para homenagear cada uma e cada um que fez o seu papel, desempenhou esse protagonismo durante essa crise. Vai ser bem legal com a gente mais uma vez. Vamos lá, a Elise, live maravilhosa, excelentes colocações. A Adila dizendo, inclusão digital não é facilitar financiamento de computador. Exatamente. Muitas vezes pensa que só colocar a máquina na mão do professor ou do estudante vai resolver o problema. Aí tem aqui algumas pessoas destacando a necessidade da formação continuada de professores e de um processo de letramento mais consistente, né? Gina, a inclusão digital e o uso de metodologias ativas que possam aproximar o aprendizado da realidade dos alunos é um grande desafio, mas certamente poderia ajudar o ensino a se tornar mais efetivo. Está aqui a Renata concordando com a professora Gina. A Kênia, falando da formação continuada na perspectiva tecnológica, avanço do Brasil com mulheres, dizendo, na pandemia, como amenizar perda com tempo letivo e como ajudar quem não tem acesso à internet. Acho que é um papel agora não só da Secretaria de Educação. Eu tenho cobrado muito o governo nesse sentido, que todas as ações de combate à crise sejam intersetoriais. Então agora era um momento importante para a gente juntar a FAP e DF, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Educação e as demais secretarias
justamente para pensar como que os alunos podem se tornar protagonistas do seu território. A Gina falou, né? Se envolverem nas ações de solidariedade do seu bairro, da sua quadra. Existem muitos caminhos, né? Essa crise nos possibilita muitos tipos de aprendizado diferentes. Então, pegando essas colocações, Gina, a gente pode ir para a última parte. A J. Paula aqui está pedindo para você repetir o nome do livro do professor Pedro Demo, que ela perdeu. Eu também não consegui captar aqui. Qual que é o livro? Ah, tá. Vou mostrar aqui, ó, Formação Permanente e Tecnologias Educacionais. Vou até aproveitar que eu estou falando do livro do professor Pedro Demo, explicar em que circunstâncias eu encontrei esse livro. Eu encontrei esse livro em 2007, quando eu estava no processo de ressignificação da minha prática pedagógica. Inclusive, vou ficar bem exibido o meu autografado por ele, tá, gente? E por que eu fui atrás desse livro? Porque eu tinha o entendimento de que eu precisava levar as tecnologias para os estudantes, mas eu percebo, Leandro, que muitas vezes as pessoas acham que a tecnologia provoca inovação, e é um equívoco. A tecnologia pode estar a serviço de práticas autoritárias, conservadoras. Basta a gente ver o nosso atual cenário político e lembrar que grande parte da responsabilidade pela eleição do atual presidente foi resultado da produção de fake news e robôs que foram possíveis por causa das novas tecnologias. Então, não adianta usar as novas tecnologias se elas estão a serviço de concepções equivocadas. Então, por exemplo, um professor que tem por hábito acreditar que o aluno aprende fazendo cópia e repetindo, e enche o quadro de tarefa, ele pode simplesmente passar a deixar de fazer cópia no quadro e passar a fazer cópia nos slides e pedir para os alunos copiarem os slides deles. Então, isso que a Adila fala sobre inclusão digital não ser apenas a entrega de equipamento, é algo muito precioso. Quando você está falando de professor, você não pode separar a questão da tecnologia das concepções de sujeito, de aprendizagem, de sociedade, de escola, de democracia, de Estado democrático de direito, porque senão a gente pode ter tecnologias a serviço de mais produção de desigualdade, de mais autoritarismo e maior fascismo. E esse livro do professor Pedro Demo ajuda a gente a entender isso com muita profundidade, né? Só esse ponto que eu tinha esquecido de destacar, porque eu estou vendo muita tecnologia sendo usada a serviço do instrucionismo, então não está trazendo mudança nenhuma. Eu estava ouvindo a live, assistindo a live do Pedro com o Pacheco semana passada, e eles estavam falando exatamente sobre isso. A tecnologia, as ferramentas que a gente tem como um todo, todas essas plataformas, as redes sociais, os aplicativos, softwares, eles são resultado justamente da autoria. Eles são justamente resultado da disrupção, da ousadia de pessoas que resolveram inventar, hackear. São hackers, né? São aquelas pessoas que reinventam, que refazem os sistemas. E é muito triste que, às vezes, a gente use o produto dessa sofisticação, dessa inovação, dessa ruptura, para fazer um caminho contrário à sua essência. Ou seja, as tecnologias, elas nascem justamente da autoria. Então, o que nós podemos fazer de melhor com elas? Autoria, promover a autoria das mais diferentes formas possíveis. Hoje a gente tem aí a possibilidade de fazer vídeos, de fazer texto, outras linguagens e por aí vai. A gente tem vários comentários aqui, infelizmente não vai dar para ler todos. O Tom Barros mandando um abraço, grande Tom. Querido Tom, um abraço para você. Eu vi várias pessoas queridas aqui. Eu quero registrar a fala da Lajuli. Eu não consegui identificar quem é, mas ela falou uma coisa tão bonita, acho que é o feedback mais poético que eu já recebi. A Gina poderia lançar um CD com seus pensamentos para ouvirmos todos os dias uma faixa e nos inspirarmos. Obrigada, Lajuli. Que lindeza de comentário, né? Obrigada. Fica a dica aí. Fica a dica, viu, Gina? Tá certo. Bom, aqui a Oneide também, falando que nesse momento de tantas dúvidas, angústias, nos preocupamos não só com os conteúdos, mas com e como nossos alunos estão comendo em suas casas, principalmente nas cidades mais carentes. É verdade. Então, a nossa preocupação ela vai além do aspecto do conteúdo, da dimensão meramente pedagógica, entendendo que pedagogia, na verdade, vai ao passo de toda uma perspectiva da sociedade, de como ela é, dos seus valores. Então, fazer educação, como a Gina disse lá no comecinho da conversa, um processo de interação, de comunicação, de relacionamento. E aí, Gina, para a gente concluir, estamos chegando aí aos minutos finais, antes de cair a nossa live, que já vai dar uma hora. Queria que você deixasse um recado aí para todos os professores e professoras que nos assistem, para aqueles que gostam, que acreditam na educação,
uma mensagem aí de esperança para todos nós. Leandro, então, eu gostaria muito que esses professores e professoras não acreditassem na narrativa de que nós não somos grandiosos. Ser professor da escola pública é estar em contato com as grandes potências que são os nossos estudantes. Que nesse momento a gente seja capaz de ser colo, acolhimento, escuta, para que esses estudantes mantenham vínculos prazerosos com a escola, para que a gente reduza o sentimento de solidão e de abandono que está tomando todos nós nesse momento. Que a gente siga firme para daqui a alguns meses a gente poder se abraçar e ter boas memórias desse momento, por mais difícil que ele tenha sido. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com você. Gena, a gente que agradece, muita honra, muito carinho por você, muita admiração pelo seu trabalho. A educação precisa de você, precisa da sua contribuição. Veja, eu quero aqui dar o exemplo do texto que eu citei no início, aquele artigo que você escreveu. Ele girou tanto que eu comecei a ter várias conversas com professores da secretaria, com amigos aqui, por causa do seu texto. Eu acho que ele foi um impulso para mim também, foi uma grande motivação para que nós construíssemos o momento de hoje, o que vai acontecer essa semana. Eu tenho pautado muito lá na Câmara Legislativa a importância de nós, como fiscalizadores, cobrarmos do governo uma resposta um pouco mais participativa, um pouco mais consistente na educação, e você me inspira muito. Quero te agradecer aqui pela sua generosidade, pela sua capacidade, competência e, ao mesmo tempo, humildade de nos trazer isso com tanta simplicidade e com tanta concretude. Tudo que você fala não está nos livros, está na nossa vida, está no chão da escola. Você tem muita legitimidade para isso. Muito obrigado de coração. A gente está muito orgulhoso. Todo mundo aqui, com certeza, sai dessa live muito feliz por ter te ouvido, tá bom? Obrigado. Obrigada, Leandro. Grande abraço, gente. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Um grande beijo. Gente, e é isso. Encerramos aqui. Amanhã, às 9h30 da manhã, teremos a nossa reunião pública transmitida pelo E-Democracia para falar sobre educação, com participação de vários professores, especialistas, gestores da secretaria. Vamos aí tentar encontrar alternativas, caminhos e principalmente valorizar aqueles que já estão fazendo na prática toda a diferença na vida dos nossos queridos alunos, tá bom? Um beijo, boa noite para vocês e até a próxima.